E o podcast de hoje, aqui comigo, tem 2 convidados. Gente, vocês vão adorar. Doutor Ilner de Souza. O doutor Ilner é dermatologista. Nossa, quantos anos já entrevistando esse profissional tão querido. E o doutor Cristiano Paiva, urologista, que fez o maior sucesso no primeiro podcast dele. Tanta gente comentando. E hoje nós vamos falar sobre essa dobradinha que vocês fazem. Me contem um pouco como é que funciona a urologia com dermatologia, doutor Ilner. Bom, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, falar um pouco dessa nossa área tão querida e essa relação com a urologia tem crescido cada vez mais. A gente sabe que até há poucos anos atrás, dificilmente o paciente masculino procurava dermatologia, havia preconceitos, havia tabus que foram sendo quebrados. Inicialmente, quando a gente recebia um homem, ele vinha trazido pela orelha, quase pela mulher. Exatamente. Olha, vai arrumar que tá dando... Ou então era aquele homem que tinha sido vítima de uma traição, que ia para tentar se ajeitar para uma segunda relação. E hoje isso mudou. Hoje cerca de 30% da minha clientela é de homens. Há alguns horários, por exemplo, no final da tarde, que as 5 salas que eu tenho de atendimento estão todas preenchidas por homens. Eles trabalham o dia todo, ali no final da tarde conseguem um horário. Então isso tem crescido muito e eu digo que os homens são os clientes mais fiéis. É mesmo? Sabemos que homens quando vão, por exemplo, comprar uma roupa, vão sempre na mesma loja, buscando o mesmo vendedor. Quando vão fazer alguma compra, sempre obedecem um padrão igual. Disciplinados. Então, a mesma coisa acontece com o dermatologista. Eles, uma vez que vão e que gostam do atendimento, eles voltam regularmente e vão e fazem tudo que a gente manda. Eles são obedientes. As mulheres são um pouco diferentes. Elas, geralmente, elas ficam pulando de galho em galho. Quando abre uma clínica nova, ela quer conhecer. Sim, muitas curiosa, vezes viaja para outra cidade, faz outra cidade. Então, o homem não. Se ele gosta, ele vai regularmente e faz exatamente aquilo que a gente indica. Olha só, fiéis e disciplinados. Doutor Cris, existe essa dobradinha? Fiz uma cirurgia estética masculina, ficou uma cicatriz, vai lá com o doutor Ilner, que ele dá aquele toque final. Adlines, primeiramente, mais uma vez, nós estamos aqui discutindo um assunto super interessante, né? Eu acho que é de interesse da sociedade. Eu falo o seguinte, quando a gente faz um conteúdo muito voltado para o homem, eu falo que o maior benefício são das mulheres, né? Porque elas vão ter todo o substrato para conduzir bem o seu parceiro, né? Mas falando especificamente dessa dobradinha, que a gente já tem há mais de 5 anos, né, Ilner? Muitas vezes o paciente, a porta de entrada, muitas vezes é com ele e outras vezes comigo. Quando chega comigo, geralmente é aquele paciente que está tendo problema de libido, a potência não está legal, sem energia, é aquele paciente irritado, entendeu? Que fica no trabalho dando bronca em todo mundo, é aquele mal-humorado. Quando ele chega comigo, geralmente é uma testosterona que está baixa, é aquele indivíduo também que não tem energia para ir para academia. Então a gente cuida de tudo isso. Então a gente repõe testosterona, a gente organiza a questão de dieta, a gente fala da importância da atividade física, e o paciente começa a melhorar. Pronto, nesse meio tempo, a autoestima dele estava lá embaixo, vai lá para cima. E aí ele vai lembrar do amigo dele que ele também pode dar uma melhorada, entendeu? Aí entra a bioplastia peniana. Pronto, quando ele já está nesse estágio, faz a bioplastia, está bem, só que eu dou uma olhada para ele, moral da história, muita marca de expressão, as rugas, né? Muitas vezes, uma coisa que o Ilner fala muito é a papada. E aí, quer dizer, não é da minha área, mas a gente tem um entrosamento tão legal que eu já começo a ter uma visão dermatológica da história, né? Pronto, aí eu já falo assim, olha, tá muito bom, você perdeu peso, você está com a performance top, sua libido está excelente pelo que você está me falando, só que eu acho que vale a pena você cuidar também dessa sua estética facial. Adlines, o que é muito interessante? O paciente muitas vezes até toma um susto. Por quê? Porque ele não tinha noção que ele poderia fazer aquilo. Aí entra a questão do conhecimento, né, Ilner? Perfeito. Às vezes o paciente não tem noção ou tem até medo de ir no dermatologista e ficar com uma aparência estranha. Ai, doutor, vai me deixar todo esticado, eu vou perder a minha personalidade mesmo, do rosto, a minha... Ou ele quer fazer um procedimento que seja
sem downtime, ou seja, que ele continue trabalhando, que ele continue fazendo as atividades normais, e nós dispomos de tudo isso. Dependendo da indicação, dependendo da tecnologia que nós vamos utilizar, e hoje cada vez mais nós utilizamos tecnologias que reduziram o downtime, ou seja, o paciente faz, com 1 ou 2 dias ele está trabalhando, ou até mesmo no mesmo dia ele pode trabalhar. Então, é claro, o paciente vai na consulta, nós fazemos o mapeamento facial e corporal em 3D, tem um equipamento fotográfico que consegue mostrar tanto para ele quanto para nós o que realmente ele apresenta, e esse equipamento depois nos ajuda a comparar o antes e depois. Podemos mostrar algumas vezes exemplos de antes e depois de pacientes que fizeram anteriormente, pacientes, claro, que autorizarem, né, que a gente tem alguns pacientes que são parceiros que nos ajudam a mostrar, e com isso a gente consegue traçar para ele um planejamento, que ele vai estar bem fisicamente, sexualmente, e vai estar com uma aparência jovem. Envelhecida, quer dizer, no início envelhecida, e depois hoje, ele melhora. Sabemos que a sociedade ela tem uma exigência muito grande em relação a isso. As pessoas que têm uma aparência jovem têm mais sucesso, têm mais acesso, têm mais credibilidade, então nós damos aquilo que o urologista não consegue dar, dá a funcionalidade, a sexualidade, a força, mas não dá essa aparência que vai casar exatamente com aquela jovialidade sexual que ele vai ter com o urologista. Olha, eu queria dividir com vocês uma coisa que eu tenho conversado com amigos. Parece que a alma, eu sou uma pessoa muito espiritualizada e a minha alma é de 20 anos. Né? Eu estou com 46. Jeito. Então, eu acredito que a experiência e a maturidade têm me trazido tantas coisas maravilhosas. A alma é jovem e eu gostaria que o corpo, no que eu puder ajudar a natureza, continue jovem de forma natural. Isso. Como é que é um tratamento estético para o homem natural? É exatamente isso. Hoje nós buscamos uma técnica chamada naturalização. A harmonização, que é a contramão disso, busca resultados que muitas vezes podem fazer as pessoas ficarem muito parecidas. Isso. E tiram a própria natureza do ser humano que você tem. Você tem um pai que tem um queixo assim, assado, cozido, frito. Tem um olho assim, assado. Você não pode, da noite para o dia, virar outra pessoa. Então, o que nós buscamos nos procedimentos, que são com injetáveis, que são com tecnologias, é que a pessoa tenha uma aparência mais jovem, mais natural, mais bonita, e que não perca a sua essência. Então, é esse resultado que nós buscamos. Além disso, também, que o pós-procedimento seja o mais tranquilo possível. O que é que o homem busca na clínica? Um procedimento que não doa, que se faça uma vez só, que ele faça uma vez por ano e que não seja valor muito alto. Ele quer isso, prático. Ele quer ir e ir embora. E que eu passe o mínimo possível de creme. Se eu passar um para tarde, um para noite, ele não vai usar. Já sabe, né, doutor? Então, nem adianta. Eu já sei como é que é. Eu vou dar meu depoimento, que eu sou paciente do Will, né? É exatamente isso que ele falou. Por exemplo, quando eu fiz a primeira vez, Adelines, foi muito interessante. É Vecta 3D, né? Sim. Faz todo um mapeamento e tal. Na minha cabeça, eu tava top, tava super bem, entendeu? Aí ele falou assim, antes da gente começar, vamos fazer um mapeamento para ver como é que você tá? Sério, eu fiz o mapeamento crente que eu ia tirar um 10, né? Aí ele olhou e falou assim, olha, isso aqui tá retraindo, aqui tá um pouco de papada, aqui não sei o quê, moral da história. Eu tinha muita coisa a ser feita, né, Wilner? Exatamente. Pronto. E aí entra o que ele falou. Falou, Cristiano, é o seguinte, nós vamos começar, você tem uns traços um pouco fortes e tal, bem característicos, então nós só vamos melhorar algumas coisas, entendeu? Sem tirar toda a sua essência. Aí entra a questão da naturalização, né? E eu fiz esse trabalho com ele nessa pegada aí, prático, sem dor, né? O custo acessível. Parcela, doutor, parcela. E aí, Adelines, é sério, a gente pensa que não, mas faz muita diferença. Então, quer dizer, eu já tenho uma autoestima para cima, mas melhora, você se sente bem, entendeu? O Wilner, ele é muito cuidadoso, ele fala assim, nunca ser exagerado, sim, entendeu? Porque realmente, para gente que tem a nossa imagem já bem característica, se você tira aquela essência, você perde um pouco a sua identidade, né? E ele é super cuidadoso, e é por isso que a gente tá junto lá nesse tempo todinho, né, ele tá Wilner? nota 10, porque eu posso dizer assim, doutor Cristiano,
Aqui eu posso perguntar, porque o homem não tem problema com isso. Quantos anos? 52. 52. Olha só o rostinho todo Alinhado. Alinhado. Um pai, como se diz aí. Quanto tempo de tratamento já que vocês vêm fazendo? Eu vou falar aqui 5 anos, que é desde quando a gente começou a ter essa parceria Urodermato. Na época do meu casamento, né, que ele é meu padrinho de casamento. Não, aí ele falou assim, Cristiano, é o seguinte, aqui é meu presente para você e para Suelen. Pronto, aí realmente ele fez um trabalho, quer dizer, já vinha fazendo um trabalho super diferenciado, mas realmente ele intensificou. E aí, assim, aí a gente tem que fazer as manutenções, né, Hilda? Perfeito. Tudo na vida exige manutenção. Até porque não só o procedimento ele perde aquela capacidade de gerar o resultado, como a pessoa envelhece, né? Claro. Então, a cada 6 meses, 1 ano, dependendo do caso, eu peço para o paciente voltar. E aí nós vamos reavaliar, sempre comparando como ele estava quando chegou, como ele ficou quando saiu e o momento que ele volta. Até porque o corpo absorve. Isso. Você faz você tem muita expressão facial na academia, principalmente Isso. o homem que puxa muito peso. Isso também acontece, né, doutor? Influencia na toxina botulínica, no Botox, né? Ele geralmente gera uma duração mais curta. Mas tudo isso a gente vai alinhando. Por exemplo, se eu percebo que o paciente não é um paciente que queira ir a cada 6 meses, eu não começo com a toxina. Porque se ele diz, doutor, tem que vir a cada 6 meses aqui, em princípio ele resiste a isso. Então, geralmente eu vou entregar resultados que sejam duradouros e que sejam com menos idas à clínica. Quando o paciente começa a gostar, ele mesmo pede. Aí já viu o resultado, já Exatamente. manda Ele se aquele encanta. WhatsApp para a clínica, vamos marcar. Ele se encanta, fala, doutor, olha, mas e essa ruga da testa? Aí a gente começa a fazer o Botox, que no Botox, geralmente, a gente pede para entre 4 a 6 meses para poder fazer manutenção. E isso é interessante, porque os dois doutores trabalham no detalhe, né? Isso. A dermatologia é o detalhe, é a simetria, é a forma de parecer mais bonito, mais jovem, sem parecer que passou por um procedimento. Essa é a ideia. É exatamente isso. O interlocutor tem que olhar, tem que achar que está bem, mas não pode identificar o que foi feito. Tem que identificar, por exemplo, o doutor Cristiano está bem, que está jovem, mas se ele aponta, você fez tal coisa, é porque foi mal feito. Doutor Cristiano, nas cirurgias íntimas masculinas ficam as cicatrizes. Isso. Como é que se trabalha em parceria com a dermatologia? Vamos lembrar de algumas cirurgias que vão ficar ali alguma cicatriz. Uma cirurgia que ela é estética funcional. É a chamada cirurgia de fimose ou postectomia, né? Na grande maioria das vezes, Adlines, o paciente tem uma boa cicatrização, a cicatriz ela fica praticamente imperceptível, só que se o paciente ele tem uma tendência a uma cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz que não é, assim, bonita de ser vista, ou ele tem uma tendência a ter queloide, e eu discuto isso antes, principalmente se eu já identifico alguma cicatriz já com esse comportamento, né? Eu já falo logo, falo assim, olha, nós vamos fazer o seu procedimento, porque é necessário. O que couber a mim como cirurgião, eu vou fazer o máximo, vou entregar o máximo em termos de técnica, mas talvez a gente tenha que recorrer aos avanços da tecnologia, da dermatologia. Aí entra laser, injeção de corticoide, né, Hilder? E aí, quando esse paciente volta, quer dizer, a cicatriz realmente está evoluindo de uma forma que a gente não gostaria. Pronto, eu já encaminho para o Hilder. E os resultados que a gente tem são excelentes. Outra, o paciente está com um escroto redundante, que acontece muito quando o paciente envelhece. Então tem aquela flacidez. Eu comparo muito, Adlines, com o seio da mulher. Muitas vezes por questões de colágeno, quer dizer, a gente vai envelhecendo. Então a estrutura, pela ação da gravidade, ela vai pesar. E aí a gente vai fazer essa cirurgia com a redução que fica muito bom. Pronto, só que também tem cicatriz. Pronto, quando acontece isso, mais uma vez, o Hilder me ajuda. Então, o paciente fica muito feliz, porque a pessoa que opera, ela quer operar, quer resolver o problema, mas não quer cicatriz, né, Hilder? Tem que ser mágico. Exatamente. Então, essa dobradinha, mais uma vez, faz muita diferença. Ainda nessa questão da cirurgia do escroto, é a cirurgia escrotal? Isso. Chama escrotoplastia. Escrotoplastia. Isso. Essa cirurgia, ela acontece
normalmente a partir de que idade? Depois dos 40. A não ser que o jovem, sinceramente, eu já atendi um paciente que ele tinha praticamente uns 20, eu acho que 20 ou 25 anos, não me lembro agora exatamente. Mas realmente, quando eu examinei, eu assustei, porque era muito jovem e realmente o escroto totalmente desproporcional com o órgão genital dele. Pronto, esse paciente fez a cirurgia, teve uma excelente evolução. Pelo fato de ser jovem, a cicatriz ficou perfeita, então o paciente ficou super feliz. Mas a maioria depois dos 40. Depois dos 40. Isso. Doutor Ilner, aí vem a cirurgia do doutor Cristiano, toda bonita lá, e tá a cicatriz. Como é que é tratar a região íntima do homem? O senhor está sempre muito acostumado a tratar o rosto, o corpo, mas a região íntima, como é que é isso? A abordagem é muito similar. O importante é que a gente possa dispor de tecnologias e de produtos que são aplicados em paralelo. Por exemplo, eu queria destacar o PDRN, que é um produto novo, que é o polidesoxirribonucleotídeo, é um derivado do DNA do salmão, que é muito útil nesse pós-procedimento. A gente tem utilizado a associação dos lasers, a gente tem um parque de tecnologias bem grande na clínica, então nós utilizamos muitas vezes as mesmas tecnologias que são aplicadas na face ou no corpo, também na região genital. Fazemos programações a cada semana ou a cada 15 dias dessas tecnologias em associação, e com isso nós conseguimos minimizar o problema. Dizer que vai desaparecer, que vai ficar invisível, isso não é verdade. Sempre a cautela, quando a gente fala ao paciente, é que vamos trabalhar para atenuação, para que aquela cicatriz fique menos aparente. Vai melhorar bastante, mas não vai desaparecer. Isso. É impossível que uma cicatriz desapareça completamente. Sabe uma coisa que me surgiu agora aqui? Essas tatuagens na região íntima, que às vezes a pessoa passa o tempo, se arrepende, às vezes até fica cansado de olhar para ela. O senhor também trabalha muito laser para remoção de tatuagem, né? Sim. Sempre que a gente pensa em tatuagem, a gente pensa em clareamento. Falar a palavra remoção é muito perigoso. É mesmo? É clarear. Muitas vezes a gente consegue remover quase que completamente, mas prometer que vai remover é muito arriscado, porque depende de vários fatores. Fatores relacionados com o tipo de pigmento, com o tipo de pele, fatores que até a gente não consegue prever. Então, sempre que se fala em tatuagem, a gente vai falar em clareamento. Claro, é uma tentativa de remover, mas nem sempre consegue sair totalmente. Algumas vezes pode acontecer da pele ficar com alguma alteração de cor, de textura, que hoje, cada vez mais, nós temos avançado para tecnologias melhores. Hoje mesmo, nós recebemos uma tecnologia nova, que é em picosegundos. Depois nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Dr. Matheus aqui, que vem introduzir essa tecnologia em Manaus, com a capacidade de uma remoção ainda melhor. Então, o avanço tecnológico não para. Hoje, nós trabalhamos no passado com lasers em nanosegundos, agora em picosegundos. Algumas vezes há lasers que são híbridos, que têm pico em nanosegundos. Então, cada situação vai exigir que o profissional disponha de métodos, de técnicas que são cada vez melhores, às vezes a associação delas. Nós dispomos não só eu digo que nós não temos lasers, nós temos pincéis que vão nos ajudar de forma artística, escolher o que é melhor e tentar achar para o paciente o melhor resultado. Tecnologia de ponta é uma coisa que Manaus está acostumada, porque vocês... Dr. Ilner, eu sei que é um dos dermatologistas que mais traz tecnologia que acabou de ser lançada, o que há de melhor no mundo para atendimento dos seus pacientes. E aí, 70% mulheres, 30% homens, isso é muito bom, quer dizer que os homens estão quebrando um pouquinho dessa questão do preconceito e querendo se cuidar mais, né? Agora, doutor Cristiano, qual é a identificação na hora que o paciente chega no seu consultório de que ele está precisando tratar impotência? Como é que é essa abordagem? Na verdade, alguns pacientes, eles já chegam falando. Papou. Então, é aquele paciente que não tem o bloqueio, né? Então, é aquele paciente, muitas vezes, bem resolvido. Ontem eu atendi um desses. Chegou falando, falou, olha, estava vindo bem, de mais de 6 meses para cá, não sei o que aconteceu, que meu desempenho não tá legal. A minha esposa já começou a me cobrar, e aí me falar de você, e eu falei, eu já estou aqui para a gente resolver o problema. Pronto. Outros pacientes,
eu já tenho que fazer isso de forma indireta. Então, eu utilizo um questionário super interessante, que inclusive tem no meu site, onde ele vai fazer vários questionários, mas tem um questionário chamado de andropausa, que é a menopausa do homem. E as últimas perguntas são exatamente a respeito do desempenho sexual. Pronto. Quando eu vejo que o paciente já não está legal, mas é aquele paciente que é muito retraído, eu falo assim, olha, vamos aproveitar essa consulta, esse momento da consulta, enquanto eu vou pedindo seus exames, responda, por favor, esse questionário aqui, para a gente analisar junto. Pronto. Eu já captei a ideia, né? Pronto. Quando chega lá no final, ele realmente fala, lá deixa marcado que não está bem, que ele não tem umas ereções da manhã, que são extremamente saudáveis. É aquele paciente que quando ele é procurado, ele esquiva, ele vira do lado, ou ele fala que ele está estressado, ou ele teve uma reunião, ou é conta. Moral da história, sempre tem uma saída. E aí, Adlines, quando eu começo a discutir com esse paciente, eu falo assim, mas me fale mais, eu vi que você marcou isso aqui, quer me explicar? Pronto, aí ele vai se abrindo, entendeu? E aí, nessa hora, a gente começa a entregar para ele algumas soluções que muitas vezes ele entra de uma forma no consultório e sai de outra. Por quê? Porque na cabeça dele, aquilo não tinha tratamento. Aquilo ali era pela idade, ou pela quantidade de problemas, ou estresse do trabalho. O William deve atender esse tipo de paciente. É aquele paciente extremamente bem resolvido financeiramente, tem muito patrimônio, entendeu? Só que quando ele vai para casa, ele vê que o que ele tem realmente é só patrimônio e dinheiro. Porque lá em casa nada funciona. Não dá assistência para a esposa, não dá assistência para os filhos, já chega em casa querendo logo comer e descansar. Então, esse perfil de paciente, ele é muito comum hoje no consultório, né, Ilner? Perfeito. E eu como paciente do Cristiano, eu posso dizer que eu já fui lá e preenchi esse questionário, passei. Passou na prova. Por enquanto, tá tudo bem. Inclusive, um outro adendo é que eu fiz a vasectomia, já tem, acho que 3 anos. 3 anos. E é um outro preconceito também que existe, é que o homem vasectomizado vai perder a potência, vai ter uma série de desconfortos, e não aconteceu nada disso. Eu, inclusive, logo depois que fiz a vasectomia, eu fiz um depoimento, publiquei no meu Instagram, falando dessa quebra de preconceito, que é incrível como os homens têm medo de vasectomia. Como é que foi? Foi algo que parecia ser muito, assim, distante, porque justamente se pensa muito que pode haver impotência depois da vasectomia, coisa que não existe. Mas esses causos que as pessoas contam, como é que foi? Fez a cirurgia, como é que foi o pós? Foi muito tranquilo. A cirurgia foi feita no consultório, né, numa clínica que o doutor trabalhava, com anestesia geral. Eu pedi para ser sedado, poderia ter a opção de ser anestesia local, mas eu preferi dormir. Médico normalmente faz isso, né? Dessa forma. E aí, o procedimento foi muito tranquilo. No ponto de vista de pós-operatório, é claro, logo em seguida. Tem todo um cuidado, você tem que ficar em casa, utilizando compressas com água gelada, tem que usar um suspensório por alguns dias. Mas eu lembro que eu fiz no dia 12 de outubro, no dia da criança eu fiz. Foi simbólico, porque eu já tinha 5 filhos. Então, dia da criança eu fiz a minha vasectomia. Isso foi num sábado. Sábado. Na segunda-feira eu já estava trabalhando na clínica. Adlines, é interessante o Wilner tocar nesse assunto. Hoje, só para você ter uma ideia, a cada ano aumenta entre 15% e 20% da procura pela vasectomia. Existem vários motivos, tá? Hoje, realmente, existe um planejamento familiar, até porque a gente que tem filho, a gente sabe que hoje, para você ter um filho, é um investimento, né? Porque não é barato. Existe um investimento financeiro e tempo, né? Então, a gente tem que se programar para isso. Outra questão também é que você acaba poupando a sua parceira, a sua esposa, de fazer uma laqueadura. Tomar os anticoncepcionais. Tomar os anticoncepcionais que alteram a libido, deixa vocês irritadas, né? Ganho de peso. Sem contar a questão do risco de câncer, né, Ilner? Que acaba aumentando. Então, hoje, os homens que tenham consciência e prezam pelas suas esposas, suas parceiras, realmente eles têm procurado. E a gente tem, com certeza, atendido essa expectativa, deixando de lado e orientando muito bem a questão desses mitos
que cercam, que envolvem a vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia que dura quanto tempo? Eu falo o seguinte, que eu não opero com muita pressa não, tá? Principalmente por se tratar de uma região delicada. Eu tento fazer uma cicatriz mínima, né, Ilner? Pequenininha, para ter uma boa recuperação. Geralmente, entre 40 minutos e 1 hora. Até Nossa, porque e aí 3 rápido. dias voltou para o trabalho? Exatamente. Outra coisa, Adelines, que a gente preza também pelo conforto. Então, antes eu fazia a vasectomia no consultório, com anestesia local, só que o paciente fica incomodado, entendeu? É uma região extremamente sensível. Então, hoje, todas as minhas vasectomias eu faço com sedação. É a chamada vasectomia humanizada. Moral da história, o paciente dorme, quando ele acorda, tá tudo resolvido e ele tá super bem. Que foi o caso do Ilner, né, Ilner? Inclusive, o doutor Cristiano filmou e eu fiquei com aquele vídeo para cima e para baixo, mostrando para os meus amigos, meus pacientes. Daí me rendeu muito paciente. Foi bem interessante. Olha, tem uma coisa que eu ouvi a vida inteira. O momento em que o homem começa a repor testosterona, ele pode perder cabelo. E aí, muitas vezes, eles têm medo de começar uma reposição. Estão precisando Isso, e não querem fazer por... ali, não é uma possível perda de cabelo. isso. Isso é real? Isso acontece em todos os casos ou não? Eu vou Quer começar com o comentar? Dr. Ilner. Isso. Bom, é real, mas é muito mais comum em pacientes que têm um histórico de alopecia androgenética. Então, o que é isso? Você nasce predisposto, existe uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que nesses pacientes ela é mais potente, digamos Isso. assim. Então, ela converte a testosterona em DHT, que é dihidroxitestosterona. E esse segundo hormônio, ele atrofia o folículo piloso. Então, se você oferece mais substrato, oferece mais testo, há uma conversão ainda maior e os pacientes acentuam muito. Então, essa é uma verdade. Os pacientes que não têm esse histórico e que há a oferta maior de testosterona, pode haver uma queda, mas não é tão evidente. Isso. Algo Então, mais leve. Isso, mas aí Sim. hoje tem tratamento para isso, quando a gente identifica situações como essa. Nós vamos utilizar drogas, vamos utilizar lasers. É muito comum a gente utilizar lasers que fazem com que haja a conversão do pelo telógeno, que é o pelo que cai, em pelo anágeno. Então, por exemplo, o laser fotona, que a gente adora, que a gente fala toda hora, eu sou um fotona lover, Ele é realmente eu fantástico, falo viu? muito dele. Tem uma ponteira que foi desenvolvida exclusivamente para isso. Não dói, não fura, não tem sangue, não tem nada. O paciente vai na clínica, aplica o laser, ele faz esse controle. Então, Isso. em vez de ele ficar sofrendo porque vai perder cabelo, vai na clínica. E já faz ao mesmo tempo. Às Se vezes é faz um isso, caso É tão que a interessante pessoa isso tenha aí. uma predisposição genética à perda de cabelo. Exatamente. Isso é tão interessante porque quando eu vejo que o paciente é candidato, está com um nível sanguíneo baixo, entendeu? Tem todos os aparatos clínicos, perda de libido, entendeu? Potência, etc. Quando eu identifico que ele é o candidato, eu já pergunto, olhando para ele, lógico, né? Você tem preocupação com o seu cabelo? Na grande maioria das vezes, o paciente fala sim, que é uma preocupação, né, Ilner? Doutor, eu me preocupo sim. Por quê? Não, porque com a reposição, você tem uma chance de perder cabelo. Quando o paciente fala assim, doutor, mas eu não quero perder um fio do meu cabelo. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar o tratamento e você já vai descer, porque meu parceiro é aqui do prédio, e você já vai marcar uma consulta com ele. Pronto, esses pacientes são os mais beneficiados, né, Ilner? É aquele paciente que a gente já manda preventivamente. Pronto, mas tem aquele paciente também que tem a vontade de fazer e ele fica naquela expectativa. Agora, o que é interessante, como o Ilner falou, se ele não tiver já essa calvície androgenética, possivelmente ele não vai ter praticamente perda nenhuma e vai seguir muito bem com o tratamento. Alguns pacientes, além da perda capilar que pode acontecer, como aumenta a oleosidade da pele, né, Ilner? Aí ele tem uma chance também de ter acne, entendeu? A pele fica mais oleosa. E nesses casos onde o paciente também reclama, eu também direciono para o Ilner, para ele fazer todo esse tratamento conjunto. Moral da história, para o paciente ter só os benefícios da testosterona e não ter efeito colateral. Normalmente, a pessoa que não tem essa predisposição tem uma perda de cabelo leve, ela consegue perceber no dia a dia
o cabelo cai na roupa mais escura ou não? O que acontece mais é o afinamento do fio. Existem basicamente dois tipos de queda que são os mais comuns. O eflúvio telógeno, que é aquele que o cabelo, eu falo que ele se atira do couro cabeludo, que é comum pós-parto, pós-cirurgia, pós-estresse, e a alopecia androgenética, seja o padrão masculino ou a alopecia feminina de padrão androgenético, que é similar e que o cabelo afina. A pessoa percebe que, quando vai pentear, que tem menos volume, que o cabelo, quando cai, é um cabelo fino, um cabelo que está se atrofiando pela ação da testosterona. Parece mais fragilizado. A mulher pega, por exemplo, ela fala, Aqui, doutor, né? Antigamente eu pegava, tinha um bolo, agora só tem um bolinho fininho no homem. É a mesma coisa, percebe, doutor, meus cabelos, eu olho, eu vejo já o couro cabeludo. Antigamente eu não via isso. Eu tive isso no pós-parto e depois consegui recuperar. No homem, existe algum momento da vida dele, fora o estresse, que ele pode ter essa perda de cabelo? O de caráter genético começa a partir da segunda década de vida. Geralmente, 16, 17 anos, começa a haver esse afinamento e perda. Na mulher, isso é um pouco tardio. Eu estou falando da alopecia androgenética. O que acontece pós-parto é o eflúvio, que é uma outra característica, que é esse cabelo que cai de maneira desesperada. A mulher chega no consultório com um bolo de cabelo. Fala, doutor, o que eu faço com isso aqui? Eu vou ficar desesperador careca. É mesmo. Então, aconteceu comigo. E nós fazemos, hoje em dia, nós não esperamos. Antigamente havia uma corrente que dizia, olha, vamos esperar, porque isso é autolimitado e tal. Só que, muitas vezes, essa alopecia, no caso, esse eflúvio, eles podem ser crônicos. E pode estar, durante a vida, ter períodos de oscilação de melhora e piora que vão, ao longo do tempo, comprometendo o quantitativo final. Ou situações que são mais raras, como alopecia fibrosante frontal, alopecia areata incógnita, que são situações muito mais graves e que podem ser, muitas vezes, mal diagnosticadas. Então, o diagnóstico de alopecia, seja masculino ou feminino, tem que ser bem direcionado. Fazer-se uma tricoscopia, que é um exame que se olha o couro cabeludo, olha a característica do cabelo, e a partir desse exame, além de exames complementares, chegar a um diagnóstico exato e traçar uma conduta que seja realmente específica para aquele caso. No caso da mulher, quando começa uma reposição de testosterona, ela percebe que os pelos aparecem em lugares que ela nem quer. É pelo que aparece aqui, né? É pelo que aparece aqui. Por que isso acontece e é diferente do homem? Porque o que acontece exatamente, a ação da testosterona, ela tem um efeito inversamente proporcional do couro cabeludo com o corpo. Quando você repõe testo na mulher, o cabelo da cabeça afina e cai e o do corpo aumenta. No homem também, se você perceba, em geral, os homens que têm alopecia, que têm aquela calvície, olhe para o corpinho deles. Geralmente são peludos, são gordinhos com aquela gordura visceral, tem um padrão, que é decorrente da ação da testosterona. Então, os receptores são inversamente proporcionais. No cabelo aumenta a queda e no corpo aumenta a quantidade de pelo. E agora aqui no nosso podcast, o Dr. Matheus Rodrigues, ele que tem especialização em dermatologia e tem uma especialização que eu não conhecia, em aparelhos de alta tecnologia. E está aqui com o Dr. Ilner hoje, conosco, para conversar um pouco sobre quais são esses aparelhos que têm deixado as pessoas cada vez mais lindas, rejuvenescidas, não é, Matheus? Seja bem-vindo. Obrigado, Aline, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu, que sou aqui do Norte, mas moro em São Paulo, um prazer estar aqui em Manaus, estava na clínica do Dr. Ilner hoje, e um prazer enorme estar aqui com vocês no podcast. Os tratamentos com tecnologias permitem que a gente faça milagres, basicamente, hoje, né, doutora? A gente consegue, vocês falavam um pouco sobre remoção de tatuagem, hoje em dia, com equipamentos como lasers de picosegundos, é possível remover tatuagem com um avanço muito grande, sem machucar muito a pele, que era um medo e um receio que a gente tinha antigamente. É possível clarear muito bem manchas, sem agredir demais a pele e fazer rejuvenescimento, que é o que a gente quer. Como a gente falava sobre tratamentos masculinos, né? Os pacientes masculinos, eles procuram muito a gente para fazer um tratamento lá no consultório, sair de lá sem que ninguém saiba que ele fez nada. E uma das coisas que permite que a gente entregue esse resultado, tanto de resultado satisfatório, mas sem tempo de recuperação e downtime, são as tecnologias, né? Principalmente os lasers. Quando a gente utiliza isso lá no consultório, a gente consegue ofertar um bom resultado para o paciente, sem deixá-lo vermelho com a pele agredida e etc. Isso é muito legal, é uma grande vantagem das tecnologias. E outra vantagem também é que
que com elas a gente consegue ter esse resultado natural que a gente tanto fala. Quanto mais a gente utiliza a tecnologia, o Dr. Ilner é super referência nacional nisso, tem lasers de ponta no consultório dele. Quanto mais você utiliza a tecnologia, menos você precisa de preenchimento, menos você precisa modificar o paciente, que a tecnologia ressalta aquilo que é belo no paciente, estimula a produção de colágeno, rejuvenesce de maneira super elegante, super natural, que é o que a gente quer hoje em dia, né? Doutor Ilner, essa tecnologia de ponta para o tratamento dos homens, o que você tem usado mais no consultório, que eles dizem assim, nossa, eu realmente estou percebendo no espelho a diferença, a melhora? Bom, as principais queixas são, além do tratamento capilar, que nós relatamos anteriormente, a questão de poros, cicatrizes, sinais de envelhecimento na fronte, por exemplo. O paciente masculino, ele quer melhorar, ficar com a pele bonita sem mudar a fisionomia. Ele quer, de preferência, no dia seguinte estar bem. Às vezes fica um pouquinho vermelho, ou fica com algum machucadinho, mas a tendência hoje, cada vez mais, é nós dispormos de tecnologias que deixam o paciente sem que pareça que fez. Eu fui um dos primeiros do Brasil a começar com laser. Meu primeiro laser foi comprado em 1999. Então, há 25 anos eu trabalho com laser. Eu lembro porque quando eu comecei a trabalhar na TV A Crítica, o Dr. Ilner já estava trabalhando com tecnologia de ponta. E ainda aqui na Rua Maceió, não é isso? Exatamente. Na verdade, a minha primeira tecnologia foi comprada quando meu consultório era no Semon. No Semon, então, depois foi para Maceió e agora lá no Cristal. No Cristal. Então, nós fazemos parte um pouco dessa história da introdução dos lasers no Brasil e fomos acompanhando os lasers antigos, por exemplo, o CO2, que deixava o paciente totalmente deformado, inchado, o Fraxel, que era um laser de Erbium antigo, o paciente sentia muita dor, às vezes uma semana para recuperar. Então, hoje, com essas tecnologias novas, em especial o de pico ou de nanosegundos, com o pico, que é o híbrido que a gente trabalha muito, nós conseguimos entregar resultados com um pós muito mais confortável, com o procedimento em si com muito menos dor. Então, é exatamente o que o homem quer. Fazer uma coisa que o deixe mais bonito, mais jovem, mais leve e de uma forma que não atrapalhe a sua rotina. Praticidade, né, Matheus? É praticidade. Exatamente. O homem é bem ligado nisso. Né? Eu quero voltar rápido para o trabalho, eu não quero que as pessoas percebam muito. Exato. E um tratamento muito demandado, porque um dos sinais de masculinidade, né, que os homens buscam muito é a questão do contorno facial. Dá sim para utilizar os preenchedores com ácido hialurônico para ressaltar mais essa região, mas com o processo de envelhecimento a gente vai perdendo colágeno aqui nessa região, o aumento de peso muitas vezes concentra um pouco de gordura aqui, e uma alternativa muito interessante para melhorar o contorno facial de forma extremamente natural é o ultrassom microfocado. Né? Esse é queridinho das mulheres e tem se tornado queridinho dos meus pacientes homens também. Ele dá uma colada aqui, não é? Exatamente. Ele consegue aquecer a profundidade e ele faz certos pontos de coagulação que a gente chama, e eu brinco com os pacientes que é como se fosse um grampeador e ele vai grampeando essa região. Então a gente tanto consegue consumir um pouco desse excesso de gordura que se acumula aí, como estimular colágeno para colar literalmente a papada, destacando mais esse contorno facial, que pode também ser associado com os preenchedores, que traz esse traço super bonito da masculinidade, uma mandíbula bem marcada, bem quadrada, né, como os homens gostam, e dá para fazer isso de forma natural também com tecnologia, com ultrassom microfocado. Olha, eu fico realmente muito impressionada com os resultados, doutor, porque quando você vê o antes e o depois real, né, sem manipulação nenhuma, porque eu acho que durante muito tempo não se pôde mostrar isso, porque pessoas que não eram habilitadas mexiam nessas imagens. E você, quando tem médicos, especialistas, profissionais no assunto e que mostram o real, é a foto do antes e depois, que hoje vocês podem mostrar um pouco mais, né? Você percebe o rejuvenescimento, a naturalidade e o quanto aquela pessoa, até na própria foto, ela parece sorrindo, parece que ela está sorrindo com os olhos, de tão satisfeita que ela está com o resultado. Perfeito. Hoje, cada dia mais, nós estamos entregando esse tipo de resultado. O que no passado era feito apenas com cirurgia plástica, eu não estou, nesse momento, dizendo que a cirurgia plástica não deve ser feita, mas hoje nós conseguimos melhorar a área dos olhos, melhorar áreas do submento da papada, como muito bem o Matheus falou, com o ultrassom microfocado ou com laser fotona, que também tem ponteiras que fazem redução de gordura, que fazem também esse efeito de contração tecidual. Várias alternativas e várias tecnologias em associação com os bioestimuladores, com os preenchedores, com os fios algumas vezes. Então, tudo isso em conjunto é que gera o melhor resultado. Jamais a gente pode dizer assim,
essa máquina faz tudo. Não é bem assim. E a honestidade, associação. né, doutor, do médico em dizer, olha, eu posso sim melhorar, atenuar, mas em outros casos, eu acredito que aqui a gente não consiga ir muito longe, a cirurgia plástica seria o mais indicado. Perfeito. E aí cabe nisso a questão da avaliação inicial. Ver a característica do problema, o perfil do paciente. Tem pacientes que querem realmente mudanças muito mais drásticas, muito mais aparentes. Tem pessoas que têm isso. Que, diferente da maioria, querem alguma coisa que realmente impacte. Aí nós temos que ter o bom senso e a honestidade de dizer, olha, no seu caso, eu não vou conseguir chegar onde você quer. Por exemplo, a cirurgia da pálpebra. O paciente chega com uma bolsa muito grande, com excesso de pele, com aquela bolsa que nós não vamos conseguir remover aquilo. Então, aí eu digo, olha, o seu caso é o seguinte, é cirúrgico. Ah, mas eu não quero de jeito nenhum fazer cirurgia, eu tenho pavor de cirurgia. Aí nós dizemos, olha, então, no seu caso, nós podemos tentar com essa ou aquela tecnologia para que a gente possa tentar atenuar. Mas muitos desses acabam caindo na cirurgia plástica. Eles veem a nossa honestidade, percebem que nós chegamos no limite, que a partir dele não vai haver melhora, e nós temos parceria com o cirurgião oftalmológico, o Dr. Mauro Brandão, que trabalha com a gente assim de parceria, não dentro da clínica, mas trabalha também no Cristal, e nós trocamos bola com ele, o paciente vai lá, depois volta para tratar a cicatriz. Então, esse tratamento que a gente busca, um tratamento holístico, seja com o Dr. Cristiano, seja com tecnologia, seja com o cirurgião plástico, faz com que o paciente obtenha o melhor de cada um. É buscar o que é melhor para o paciente, né? Doutor Matheus, eu tenho me incomodado muito com essas tragédias que têm acontecido no Brasil em relação a pessoas não habilitadas, fazendo procedimentos em consultório sem nenhuma possibilidade de acudir o paciente caso aconteça uma intercorrência. Vocês trabalham com alta tecnologia, trabalham com procedimentos. Como é que vocês lidam com isso? Infelizmente, essa semana a gente viu uma fatalidade que aconteceu em relação ao pirindifenol, que é um procedimento médico. E eu sempre digo para os meus pacientes, digo em redes sociais, a gente deve escolher um profissional para realizar qualquer procedimento estético ou qualquer procedimento que seja em nós, caso esse profissional seja habilitado para conseguir tratar uma eventual complicação que esse procedimento possa ter. Infelizmente, não é muito divulgado sobre complicações, como você disse. Muitas vezes as pessoas mostram antes e depois lindos, mas não se fala das complicações e do que poderia acontecer. Mas, só a título de curiosidade aqui para vocês, uma simples injeção de um anestésico para fazer um preenchimento, para um botox, um bioestimulador, ele pode gerar um quadro de um choque anafilático, por exemplo, em claro, um grupo muito pequeno de pacientes, mas que tem uma predisposição, isso pode acontecer. A injeção de um bioestimulador de qualquer produto, isso pode gerar um choque, isso pode gerar uma oclusão vascular, isso pode gerar uma série de problemas. E a pessoa que foi escolhida para realizar aquele procedimento, será que ela tem habilidade para fazer um atendimento de primeiro socorro? Será que ela sabe identificar essa complicação? Porque muitas vezes identificar precocemente a complicação muda completamente o desfecho. Quando a gente pensa, por exemplo, em o caso de uma arritmia cardíaca causada pelo pirindifenol, ele pode, quando utilizado em grandes quantidades, sim causar uma arritmia, e existem sinais que podem ser identificados caso esse paciente esteja, por exemplo, monitorizado num centro cirúrgico. Uma simples injeção de uma medicação pode reverter aquele quadro e impedir um quadro de óbito, né? Então, é sempre pensar, será que esse profissional que eu escolhi para realizar um simples procedimento estético, que não tem nada de simples, vai saber tratar uma complicação que eventualmente a gente vai ter? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente escolhe para trocar, tanto em termos de senso estético, como em termos de cuidado com a nossa saúde. Antes de ser dermatologista, antes de cuidar da pele dos nossos pacientes, nós somos médicos e habilitados justamente para isso, né? No consultório do Dr. Wilner, assim como no meu também lá em São Paulo, a gente tem carrinho de parada, adrenalina, desfibrilador, maca para atender o paciente em qualquer eventualidade e treinamento, inclusive, de equipe, né? No consultório, a gente treina muito isso para atender qualquer eventualidade caso aconteça. Fica a dica na hora da escolha do profissional e do médico que você vai buscar ficar mais bonita ou ficar mais bonito esteticamente, mas primeiro pensando na saúde. Doutor, já aconteceu intercorrência em que o senhor realmente não esperava, porque isso é comum, né? No consultório, às vezes a pessoa nunca teve nenhuma alergia e ela apresenta uma alergia naquele momento? Já tive uma paciente que fez um edema de Quincke, né? Um edema, um inchaço nos lábios, que poderia ir até a parte respiratória,
E a gente, tendo adrenalina, a gente injetou logo, reverteu, o paciente ficou bem. E isso pode ser, inclusive, decorrente do uso da hialuronidase, né? As pessoas injetam ácido hialurônico em pessoas não médicas. Algumas vezes essa pessoa não médica pode dispor da hialuronidase para reverter alguma má aplicação, mas será que ela sabe reverter um choque anafilático que a hialuronidase pode provocar? Entendeste? Então, é uma combinação de detalhes que o médico é capaz de identificar, de tratar e de tratar até uma complicação do tratamento da complicação, em que talvez um não médico não sabe fazer. Então, no consultório, quando está ali no meio do procedimento, quais seriam esses sintomas que aparecem ali na hora de uma possível alergia ou de uma incompatibilidade do produto? Depende muito do que ocorreu. Por exemplo, no caso das reações alérgicas mais graves, o choque anafilático geralmente é precedido do edema de Quincke, que é um inchaço em mucosas, em cavidades nos olhos, que acontece de maneira súbita e que pode comprometer a árvore respiratória, como eu comentei. Uma outra complicação que pode acontecer, que a gente tem visto, e recentemente eu vi e relatei no meu Instagram, com autorização da médica, é oclusão arterial. É comum em regiões, por exemplo, como o nariz, a injeção, se mal conduzida, ou por um acidente mesmo, digamos, entupir um vaso, entupir uma artéria, leva a necrose daquela região. Nesse caso que eu estou me referindo, a paciente me procurou no Dia das Mães, uma mulher de mãe também, às 19 horas ela me mandou uma mensagem dizendo que estava com dor, me mandou uma foto e era uma necrose do nariz. E ela havia feito o procedimento na sexta-feira com um não médico, ela referiu que tinha mudado a cor, referiu que tinha dor e o profissional não reconheceu o diagnóstico. Então, o primeiro passo é isso aí, é reconhecer o diagnóstico. E aí, uma vez que, se ela tivesse, naquele momento, sido tratada de maneira adequada, não teria evoluído para necrose. E o diagnóstico poderia ser feito na hora. Na hora, né? você vê na hora. Você vê na hora. Se acontece uma oclusão como essa, imediatamente você já sabe o que Já aconteceu. identifica, mas aí o não médico não consegue identificar e aí vem todos esses problemas. Bom, doutor Matheus, muito obrigada pela presença hoje aqui, por esse papo muito interessante e necessário. E seja bem-vindo sempre a Manaus. Prazer enorme estar aqui, espero vê-los em breve. Eu amo vir a Manaus, eu digo que é sempre a melhor comida que existe no Brasil. Sem dúvida. Estou com a mala cheia de açaí para levar para São Paulo e agora de novas amizades. Um prazer conhecer vocês, espero vê-lo em breve. Muito obrigada. Doutor Ilner, e quando o seu paciente vai ao consultório, quer dar aquela rejuvenescida, ficar mais bonito e não quer que ninguém saiba? Já teve algum que pediu assim, não tem uma porta dos fundos para eu sair, tem vergonha? Essa coisa mesmo de nós termos ainda muito preconceito em torno disso. Eu posso contar dois causos desses. O primeiro é quando meu consultório ainda era na Cachoeirinha, então, década de 90, logo que começou a toxina. Naquela época, a toxina, a rotina era o paciente sair do consultório com a testa toda cheia de esparadrapo. Então, ele tinha que sair com os pacientes. E dizia-se para o paciente que ele não podia sorrir. Então, imagina o constrangimento. Na década de 90, pegar um homem, ele sair com os esparadrapo, não poder sorrir, e todo mundo ia saber. E esse meu paciente era um professor de tênis que eu tinha, e a esposa dele levou praticamente pela orelha, porque ele tinha a testa toda cheia de rugas. E como é que ele saiu do consultório? Ele baixou a poltrona do carro, ele foi deitado para que ninguém o visse. Imagina a sua situação ridícula. Então, porque se alguém visse, ele estava desgraçado, quer dizer que ele estava botando botox. Os amigos iam brincar. Era uma catástrofe. Isso era assim, hoje mudou completamente. Mas mesmo assim, eu tenho um paciente em especial que vai regularmente na clínica, que ele vai sozinho, ele só vai quando a mulher dele viaja. Aí ele fala, doutor, é o seguinte, eu qualquer dia desse vou trazer ela aqui, nem levo, porque ele tem medo que vaze alguma informação. Se eu vier com ela aqui, o senhor nem diga que me conhece, porque ela não pode saber porque eu sei que ele além da titular, ele tem também as acessórias. Ele se arruma para as matrizes. Meu Deus. As filiais. Não pode, então, gente. E aí ele vai escondido, ninguém pode saber. É uma coisa assim. E tem outras histórias. Tem alguns homens que têm duas parceiras
e eventualmente vai com uma ou com a outra. Tem mulheres que têm dois Opa, parceiros. não, para aí, parou, obviamente para. uma com outra, Doutor, então, vai tem ao coisa. consultório com uma parceira, E eventualmente com a outra. as Ou- duas sabem? Não, ninguém sabe Ah, tá. de nada. Não é aquela coisa da união que é aberta. Não, tem vários cenários que a gente acaba tendo que porque o nosso consultório é como se fosse um confessionário, né? Confessionário Então, mesmo, eu estou não, percebendo. As pessoas que vão lá, a gente guarda rigoroso cuidado do Sigilo. silêncio, do sigilo. Eu estou contando o caso sem relatar. Claro, obviamente, com que isso Dá certeza. nome aos bois, né? Eventualmente que não. Já aconteceu uma situação que as duas se encontraram no consultório. Isso na época da cachoeirinha. Eu tô Mas falando. sabiam? Elas se conheciam, mas não sei quem era a primeira, quem era a segunda. Eu sei que as duas se atracaram lá. Foi uma confusão danada. Doutor Nilner Pra e minha suas sorte, histórias. pra minha sorte. Tinha um paciente, que era um paciente antigo, que estava presente, que apartou a confusão. Conhecia? Não conhecia. Ele estava lá esperando também a vez dele. Ele viu a confusão, segurou uma para lá e para cá. Daqui a pouco chega a secretária na minha sala, descabelada, assustada. Doutor, pelo amor de Deus. No final das contas, eu perdi as duas, que nenhuma das duas voltou mais, porque Não tinha ficou como. aborrecida, porque Claro. tinha atendido. Mas eu não tenho culpa, eu estou lá Lógico. atendendo, independente. Eu não Olha. posso, né? O doutor Cristiano tem muita história. Tem muita Doutor história. Cristiano trata da Eu vou- saúde Hein, sexual eu masculina, vou tem falar muita de uma história. melhor do que a do Will, né? Vamos lá, eu recebi um paciente para fazer a bioplastia, aí fiz as medidas. É interessante isso aí, porque muitas vezes o paciente ele já tem um órgão genital normal, tanto no comprimento quanto na largura, no diâmetro, mas ele quer melhorar. Pronto. Mas esse paciente, ele tinha um negócio para mais, da média para mais. E aí eu perguntei para ele, curiosidade, ele falou assim, meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu faço o dia inteiro é medir pênis. E o seu tá acima da média. Me justifique isso aí, então. Por que você quer melhorar e tal? Uma prova, Doutor, me o senhor me justifique. permite pedir minhas companheiras para entrarem? Aí eu falei, lógico, ué. Sério, não é brincadeira não. Aí entrou a esposa e a amante. Aí ele ficou no meio e as duas, uma de cada lado. Uma mais velha e a outra bem mais jovem. E aí ele falou assim, o senhor entendeu então por que eu tô, como se diz, querendo caprichar no negócio? Adlines, parece brincadeira, mas acontece. Eu tô passada. Então, isso aí hoje... Era não uma vou falar que é relação comum, aberta, não mas era amante, era uma relação aberta. Exatamente. E aí, olha para você ver o que é interessante. Foi consenso das duas que realmente ele tinha que fazer, que ia dar prazer para as duas. Então, assim, são várias histórias assim, que a gente tem como um paciente que ele fechou os negócios dele aqui, capitalizou e está indo para a Europa. Olha essa história. Aí, mais uma vez, bioplastia peniana. Doutor, só que é o seguinte, eu já queria traçar um cronograma, porque eu já li que muitas vezes na primeira o senhor não consegue injetar a quantidade de ácido, mas eu quero ir para a Europa fazer sucesso lá. Pronto. Como é que o senhor faz o cronograma para mim? E tem isso aí mesmo. Preparado. Por exemplo, você faz a primeira injeção, espera 15 dias para liberar o paciente para ter as atividades sexuais. Quando completa 30, aí você pode injetar mais um pouco. Moral da história, já fez o cronograma das 3 que ele vai fazer. Então, isso aí... Planejado, vai planejado viajar já, agora pra e Europa. o objetivo dele é chegar bombando lá na Europa. O brasileiro já tem, né, essa tendência aos olhos dos Estados Unidos, da Europa, Isso. do estrangeiro, de ser um homem másculo, bonito, Isso. assim como as mulheres, né? Viril, né? E viril. Isso o senhor percebe no consultório também? Com certeza. O William deve atender, por exemplo, eu recebo também públicos internacionais, europeus, americanos. É muito comum eles virem conhecer o nosso estado, a Amazônia, e alguns, por indicação, acabam passando comigo. E é impressionante, assim, realmente o perfil do estrangeiro em relação a gente. O homem brasileiro é sexo, entendeu? E ele gosta, ele curte isso aí, entendeu? Já o europeu e o americano, bem menos, né, Hilner? E aí a gente consegue dar como se diz, esse diagnóstico durante essas consultas. E o que é muito interessante também, em relação ao órgão genital. Então, hoje, os homens têm procurado, mesmo tendo o órgão genital normal, sempre
aumentar não só o tamanho, como também o diâmetro. É mesmo, É. doutor? Já tá tudo legal, tá tudo bem, mas quer performar Quer. melhor. Até porque, performance- Adelines, hoje em dia, vocês, mulheres, vocês têm cobrado cada vez mais dos homens, dos parceiros, né? É a questão do prazer, da satisfação durante o ato sexual. Isso mudou muito, né, Muito, doutor? muito. Isso melhorou. Com certeza. E vocês, por exemplo, uma outra história super interessante, fiz 2 sessões num paciente. Aí eu falei assim, fiz as medidas, né? Porque você vai fazendo a medida e vai vendo que o negócio realmente está aumentando. E aí eu falei assim, olha, na segunda, no meu ponto de vista, tá perfeito. Você já ganhou 4 centímetros, tá excelente. Então, assim, do meu ponto de vista, não só estético como funcional, tá tudo ok. Ele falou assim, doutor, o senhor me permite que eu na próxima consulta eu traga minha esposa? Eu falei, sem problema. Pronto, ela veio e falou assim, sério, olhando para mim e falando assim, doutor, eu autorizo o senhor fazer a 3ª sessão. É pedido dela, não é brincadeira não. Então, assim, é só para mostrar que vocês realmente não só curtem isso aí, mas também prezam para que o seu parceiro entregue o maior prazer para elas, né? Perfeito. Essa tendência de busca de prazer, de busca da satisfação, acontece desse lado. E só complementando, hoje a gente tem na clínica um setor de rejuvenescimento íntimo, mas Isso. feminino também, que promove melhoria da lubrificação, melhoria do tônus da vagina, melhoria do prazer em geral, melhoria da aparência, clareamento. Então, e hoje essa tendência vai se instalar, é uma tendência também a ser dos homens. Exatamente. Já existem alguns trabalhos, alguma tendência a gente também começar a trabalhar o órgão sexual masculino. E como essa geração jovem agora vai ter com certeza, uma performance melhor, mas no sentido de o quanto eles vão aproveitar muito mais, com menos tabus, porque eu já vejo que as jovens hoje já fazem ali a depilação a laser, Isso. que quando eu tinha 18 anos ainda não tinha como fazer. Então, a minha filha hoje já faz a depilação a laser. Né? A mais nova, a partir de 15, 16 anos, elas já estão fazendo. E vão ter, né, toda essa tecnologia a favor desde muito mais jovens. Né? Isso é muito legal. A informação está chegando para todos, as pessoas estão percebendo que não só o rejuvenescimento, mas uma expressão que a gente usa muito, que é o prejuvenation, é a prevenção do envelhecimento. É você atuar de maneira precoce, seja na parte do contorno facial, na questão da flacidez, na questão do pênis, como o Cristiano muito bem falou. Então, hoje é uma tendência e as pessoas perderam aquele medo, né? É óbvio que tem que ser com um profissional adequado. Isso, habilitado. Um profissional habilitado. Certificado, né? Certificado. Ter muito cuidado com acesso a pessoas que não estão qualificadas, como comentamos anteriormente, levando até ao risco de morte. Então, Isso. essa busca, seja com o Dr. Cristiano, que é uma pessoa altamente qualificada, conscienciosa, cautelosa, seja na dermatologia, buscando profissionais que tenham qualificação. E isso vai trazer, com certeza, grandes benefícios para todos, com segurança. Doutor Cristiano, essa questão do pós-operatório. Imagino que o paciente chega ao seu consultório querendo fazer a bioplastia peniana e aí fica pensando quanto tempo ele vai ficar fora de combate, né? Exatamente. Ele tem que conversar com a esposa em casa. Isso. Como é que acontece esse pós? Adelines, é uma coisa que eu faço questão. Quando ele chega comigo, eu faço toda uma análise psicológica, porque muitos pacientes, eles vêm querendo, o que com certeza eles também cobram do Will, né? Uma questão perfeita e que muitas vezes a gente não consegue entregar, principalmente com um procedimento único, né? Então, isso aí são programações que a gente vai fazer para entregar aquilo. Pronto, é passado essa análise, faço as medidas. Pronto, aí eu vou dissecar junto com ele todo o protocolo. Então, o que é muito importante? Quando ele faz o procedimento, essas primeiras 24 horas, ele tem que manter o órgão para cima. Eu faço um curativo, que é como se fosse uma bandagem elástica, para distribuir o ácido hialurônico de forma uniforme. Pronto. Ele volta no outro dia, eu tiro essa bandagem, já analiso, ver se está tudo bem, e ensino ele a fazer a modelagem. O que significa isso? Alguns pontos ficam um pouquinho mais altos e ele com a mão, lógico, bem higienizada, ele vai fazendo toda uma modelagem para realmente distribuir
de forma uniforme todo esse ácido. Pronto. Com 15 dias, ele volta, eu analiso, ver se está tudo cicatrizado, se está tudo bem, e aí eu já libero esse paciente para ter as relações sexuais. Para atividade física, eu sempre falo assim, olha, vamos esperar uma semana, porque você vai transpirar, entendeu? Você vai aumentar muito a vascularização para a região pélvica, e isso aí pode atrapalhar uma boa distribuição do ácido. Pronto, com 30 dias eu faço uma nova avaliação, ver se as relações sexuais foram proveitosas, se teve alguma dor, algum incômodo. Nenhum paciente até agora reclamou disso. A única coisa que eles falam, doutor, eu quero saber quando é que eu vou fazer a segunda. Então, a gente faz isso aí com 30 dias. Então, é um procedimento seguro, os pacientes ficam felizes, as esposas, como eu falei, também ficam felizes, e assim como o Wilner, a gente procura realmente atender as expectativas dos pacientes, do parceiro, né, das parceiras, e isso aí deixa a gente muito, muito feliz, né, Wilner? Por quê? Porque você nota que o paciente está melhor. É um detalhe, mas que faz total diferença para aquele casal, para aquele paciente. Doutor, teve algum já que a esposa não soube que fez? Ele deu uma escondida, disse que estava com uma dor de cabeça. Dor de cabeça é mais papo de mulher, mas assim, não estava legal e tal? Já teve aconteceu? Um paciente que eu sou muito claro com ele, tá? Porque assim, muitas vezes você quer aumentar o volume, quer dizer, você vai engrossar. Eu falo que um ganho que você tem que é super interessante, você não promete que o pênis... Eu dei uma tossida aqui. Sem problema. Bebe uma água. A gente vai de novo nesse. Quer perguntar de novo? Pergunto. Doutor, teve já alguma esposa assim que não soube? O paciente foi lá, fez e disse, olha, eu não quero que ninguém saiba. Adenis, teve um paciente, curioso esse caso, ele chegou, falou que queria fazer, etc. Eu vi logo casado. E eu pergunto toda vez, falo assim, olha, sua esposa, ela tá sabendo do procedimento? Doutor, veja bem, eu estou querendo fazer uma surpresa, etc. Eu falo assim, olha, deixa eu te dar alguns dados aqui. Muitas vezes, as esposas, elas vão notar que realmente houve um engrossamento, isso aí é uma coisa que não tem jeito, ela vai perceber logo. E outras que podem se sentir incomodadas. Moral da história, teoricamente, aquilo que era para ser prazer, passa a ser algo que possa machucá-la. Então, você tem ciência disso aí? Ele falou, doutor, vamos nessa que eu estou totalmente ciente das consequências. Pronto, aí fiz um procedimento. Aí quando deu 30 dias, 15 dias na verdade, quando eu liberei ele para ter as relações, ele voltou. E aí quando ele voltou feliz, né? Doutor, a surpresa foi positiva. Então ela não só achou ótimo, como ela falou que era para a gente fazer logo a segunda. Então, o que eu falo é assim, ó, depende do que o paciente vai discutir com a sua esposa, com a sua parceira, porque realmente faz a diferença. Nesse caso, foi algo positivo, mas também tem o risco de ser algo negativo, né? Então, eu sempre coloco essa ficha na mesa, né, Wilner? Perfeito. Acho que sempre a conversa com a parceira, ou com as parceiras, ou com o parceiro... Transparência. Vai ser o principal norte, tanto para a parte genital, como para a parte do rejuvenescimento facial. É fundamental que você esteja em acordo, né? E tem essa parceria, né? Tem. Pode ter alguma situação que a parceira não concorde, que ache que aquela tomada de decisão não vai deixá-lo bem. Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem acordado. A transparência é fundamental em qualquer relacionamento. Doutor, para nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da saúde sempre muito em equilíbrio com a estética. Né? Hoje, quando se pensa em dermatologia, se pensa em procedimentos, em ficar mais bonito, rejuvenescido. Mas, antes disso, existe uma dermatologia cuidando da saúde da pele. E nós moramos numa região em que o sol é realmente um grande vilão. Isso. Como é que se faz esse equilíbrio no consultório? Olha, não é só estética, vamos cuidar da saúde da sua pele. Perfeito. Eu sou de uma escola em que a dermatologia, quando eu formei em 1986, era voltada para a saúde, né? Quando se falava em estética, era quase que um pecado, um crime. Então, a dermatologia foi avançando
Mas eu não perdi a minha essência de entender que dermatologia é uma especialidade médica e que o primeiro passo é saúde. Quando eu examino um paciente, que eu vejo a pele dele e a estrutura do rosto, eu vou focalizar também, é óbvio, na saúde. Ver se tem lesão provocada pelo sol, alguma lesão que possa evoluir para câncer da pele. Recentemente chegou uma paciente que foi comigo com um câncer da pele numa região e que foi diagnosticado por um outro profissional como se fosse um cravo. E a profissional pediu para fazer limpeza de pele, tirar esse cravo. Na verdade, era um câncer da pele. Então, o bom profissional, o profissional qualificado, treinado e com experiência, ele vai enxergar o paciente como um todo. Não vai enxergar um paciente que vai só injetar, ele vai enxergar uma pele que tem que ser bem avaliada. Que é o maior órgão do corpo humano. Então, não só nessa questão do diagnóstico, mas como a questão da prevenção. Isso. Muitas vezes chega uma senhora lá com 70 anos, cheia de lesão de ceratose, e quer fazer um preenchimento. Eu não vou fazer isso. Primeiro eu vou tratar a pele dela, deixar a pele dela saudável, examiná-la de maneira adequada e, a partir sim, uma pele saudável pode ser embelezada, pode ser rejuvenescida, pode ser aperfeiçoada. E nunca começando apenas pela questão estética. Sem contar com outros fatores, pacientes que chegam, por exemplo, com escurecimento de dobras, axilas, virilhas, e que por trás disso é um paciente pré-diabético, é um paciente que tem insulina alta, é um paciente que tem hipotireoidismo. Então, não é apenas clarear uma axila, uma virilha, é saber o porquê daquilo. Tudo baseado em exames, né? Exames, Sempre. a própria anamnese. Você, quando conversa com o paciente, quando você examina o paciente como médico, você vai identificar elementos que vão direcionar para investigação e não apenas tratar uma queda de cabelo, por exemplo. Será que o paciente tem alguma outra coisa por trás disso? Será que o paciente tem uma doença grave, tem uma anemia grave que está levando a queda de cabelo? Então, o médico dermatologista, ele é capaz de identificar, investigar e tratar aquilo que possa levar à saúde e à beleza. Bom, eu conversei então hoje com o Dr. Cristiano Paiva, urologista, com o Dr. Ilner Souza, dermatologista, e com o Matheus Rodrigues, que também é especializado em dermatologia e especialista em equipamentos de ponta. Gente, é sempre muito bom, eu aprendo muito com vocês, voltem muitas vezes. Isso. E vamos deixar os nossos canais, né? Com certeza. Então vamos deixar o canal do Dr. Cristiano. Isso. É @Dr. Cristiano Paiva, é o principal, o Instagram. Dr. Ilner. @Dr. Ilner e @Clínica Dr. Ilner no Instagram. O meu, Adlines Moreno. E o do Matheus. Qual é o arroba do Matheus? DR Matheus R. Muito obrigada, a gente adora a companhia de vocês. E mandem mais perguntas. Entrem lá no Instagram, conversem com a gente e a gente traz para o próximo podcast. Muito obrigada. Obrigado.